E aí galera, aqui é o JP e hoje nós vamos estudar uma parte dentro dos cálculos na química chamada cálculo de fórmulas. Vamos aprender a analisar um pouquinho as diferentes fórmulas que existem aí para poder representar os nossos compostos. Para a gente começar, trouxe aqui duas substâncias. Perceba que elas são formadas pelos mesmos elementos, ok? Esse que está aqui em branco e esse está em vermelho, só que a proporção entre cada elemento em cada substância muda. Então, aqui eu tenho 2 do branco para 1 do vermelho, e aqui eu tenho 2 do branco para 2 do vermelho. Só o fato de mudar essa proporção, eu mudo a substância e mudo também aí resultados em análises que eu posso fazer. E é isso que a gente vai aprender a analisar agora, os resultados de possíveis experimentos que eu faço com as minhas substâncias, ok? Nesse caso aqui eu tenho a água e a água oxigenada, H2O, H2O2, ok? Vamos lá. O primeiro tipo de fórmula que nós vamos estudar é a chamada fórmula molecular. Como o próprio nome diz, né, molecular está relacionado com a molécula. Ela vai me indicar quantos e quais átomos há numa molécula. Isso aqui é muito importante a gente saber. Então, a fórmula molecular é como se fosse o rótulo de uma embalagem de um quebra-cabeça. Nesse rótulo fala quanto que eu tenho de cada peça e quais peças vêm. É como se fosse uma embalagem de um Lego que falasse que vem tantas peças de tal jeito, tantas de outro. Então, é justamente isso que essa fórmula molecular vai me falar, tá certo? Por exemplo, quando eu falo aqui, ó, ácido sulfúrico nessa substância, o H2SO4, o que significa olhar a substância com essa fórmula? Significa que para montar uma estrutura dessa, né, uma molécula dessa, eu tenho que usar 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Lembrando que quando não aparece número nenhum, é o número 1, e sempre o número pequenininho aqui, que é chamado de índice, se refere ao elemento que vem antes dele, tá certo? E cada elemento que a gente tem é o número de letras maiúsculas. Aqui, ó, 3 letras maiúsculas, 3 elementos químicos diferentes, ok? Então, vamos entender, vamos aprender a interpretar essa fórmula aqui. Aqui eu tenho outra. Isso aqui é um sal chamado de nitrato de cálcio, tá? Ele não é um composto que forma moléculas. Na verdade, ele é um composto dito iônico. Só que a gente ainda assim, em muitos exercícios, trata aqui com esse termo fórmula molecular, apesar de não ser uma molécula. Por quê? Essa representação que tem aqui, ela vai falar para a gente do que a gente chama de fórmula unitária, ok? Então, eu tenho aqui um composto iônico e essa é a fórmula unitária desse composto. Fórmula unitária, entenda aqui como um sinônimo de fórmula molecular. Fórmula molecular, quando eu tenho ligações covalentes apenas. Fórmula unitária é quando eu tenho aqui um composto iônico, ligação iônica. Por quê? Na ligação iônica você tem vários íons, no caso aqui de cálcio e de NO3-, né, dessa estrutura aqui. E aí a menor proporção entre eles é justamente essa. Qual que é a proporção? Eu tenho 1 átomo de cálcio para 2 átomos de nitrogênio para 6 átomos de oxigênio. Por quê? Lembrando que esse número 2, quando vem aqui entre parênteses, o 2, né, esse número pequenininho, vale tanto para um quanto para o outro. É como se fosse uma distributiva na matemática. Então, aqui eu tenho 1N. Como eu tenho 2, 2 vezes 1, 2N. Aqui eu tenho 3 Os. 2 vezes 3, 6 oxigênios. Ok? Como que isso aparece para a gente em exercício nessa parte da química? Vamos ver um exemplo aqui. Ele fala assim, ó, sendo a fórmula geral da glicose CnH2nOn e a massa molecular 180U, determine a sua fórmula molecular. Ele deu aqui para a gente os valores das massas atômicas desses elementos. E ele te deu a fórmula geral. Como que a gente vai fazer? Preste atenção. Você vai calcular a massa molecular, igual a gente aprendeu, usando aqui os valores de N, 2N e N, que são as quantidades de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vai ficar assim, ó, massa molecular, N vezes 12, porque cada carbono tem 12 de massa. 2N vezes 1, porque cada hidrogênio tem 1. Então, eu tenho 2N de hidrogênio, 2N vezes 1. E N vezes 16. Cada oxigênio
tem massa atômica 16U. Isso tudo ele falou que tem que ser igual a 180. Aqui a gente caiu numa equação de primeiro grau. Se a gente resolve, eu tenho aqui ó, 12N mais 2N mais 16N dá 30N. 30N é igual a 180. Ou seja, o N nesse caso vale 6. Cuidado, ele não quer o valor do N. Ele quer que a gente ache a fórmula molecular. Então, eu vou substituir os valores aqui de N, 2N e N de novo por 6. N vale 6, 2N é o dobro, vale 12. Então, a fórmula da glicose é C6H12O6. Esse é um tipo de exercício que ele pode cobrar da gente nessa parte da matéria, ok? Vamos lá para outra fórmula agora, a chamada fórmula percentual. Essa fórmula também é chamada de fórmula centesimal. Como o próprio nome diz aqui, está relacionado com porcentagem, com o meu todo, o meu cento, ok? Por isso de centesimal. Isso daqui, essa fórmula é uma consequência da lei de Proust, das proporções fixas, tá certo? E aí, olha que interessante. Ela vai indicar para mim a massa de cada elemento na minha molécula ou na minha unidade de composto iônico em porcentagem. Por exemplo, tá aqui, ó, eu tenho uma estrutura com ferro e oxigênio. Se eu pego a cada 100 gramas dessa substância, eu sei que 70% dessa massa é ferro e 30% oxigênio. Perceba que, no final, a somatória de cada um dos elementos que compõem essa substância tem que dar 100%, que é o seu todo, tá? Então, como eu só tenho 2 e um deles vale 70%, o resto vale 30%, ok? Como que a gente calcula isso? Bom, isso daqui é calculado através de uma análise elementar, ou seja, você faz uma análise aí de cada elemento na sua substância. Tem alguns aparelhos que conseguem fazer essas medições. Ou também a gente pode calcular isso pela massa molar. Por quê? Quando ele não me der a massa de cada elemento na minha fórmula, eu uso a massa molar do meu composto, que não tem segredo. Vamos fazer um exemplo aqui que vai ficar mais simples. Olha só, ele fala o seguinte: em 400 gramas de um sal, tem-se 160 gramas de cálcio, 48 gramas de carbono e o restante de oxigênio. Determine a sua fórmula percentual. Vamos lá. O nosso todo, o total, é 400 gramas. Então, isso vai equivaler a 100%. Agora, eu tenho que descobrir a porcentagem aqui de cada um dos elementos, do cálcio, do carbono e do oxigênio. Ok? Isso aqui é muito comum, por exemplo, em exercícios que ele fala assim, você está ingerindo um suplemento que tem tantos gramas de cálcio. Não quer dizer que é só cálcio aquilo lá, mas a proporção em massa, né, a porcentagem em massa do seu todo é aquilo lá. Então, isso aqui tem uma utilidade muito prática para a gente. Como que a gente faz? Bom, vou começar aqui com o cálcio. Você pode montar ou direto numa regra de 3 aqui, ou como eu vou mostrar depois, usando aí uma fórmula. Sendo regra de 3, não tem segredo. 400 gramas é o total, equivale a 100%. 160, que é só do cálcio, é a porcentagem do cálcio. Multiplicando aqui em cruz, a gente chega aqui, cálcio tem 40% em massa. Se você quisesse, agora, por exemplo, no caso do carbono, se eu não quisesse montar a regra de 3, eu poderia fazer assim. Eu pego o tanto de carbono, divido pelo total e multiplico por 100. Sempre o tanto daquele elemento pelo total da substância vezes 100. Tá aqui, ó. O tanto de carbono é 48 gramas, o total é 400, vezes 100, para poder sair em porcentagem o seu resultado. Isso daqui vai me dar 12% de carbono. Se você quiser, você pode agora, eu já descobri cálcio e carbono. Além dos dois, eu tenho apenas oxigênio. Bom, se no total tem que dar 100% e eu já descobri 2 e falta 1, é só eu analisar. Eu tenho 40% de cálcio e 12% de carbono. Isso daqui já dá 52%. O restante, o que falta para inteirar 100%, é oxigênio, ou seja, vai dar 48%. Se você não quiser, também pode calcular, não tem segredo.
ele fala que 400 é 160 de cálcio, 48 de carbono e o restante é oxigênio. O restante aqui, então isso daqui deu 208, o restante é 192, para poder inteirar aqui. Dividido por 400 vezes 100, cheguei em 48%. Ou faz aí, 40 mais 12 menos 100. Na hora de representar a fórmula percentual, está aqui. Cálcio em 40%, carbono em 12%, oxigênio em 48%. Se você soma todas as porcentagens, perceba que dá 100%, ok? Tem exercício que ele te traz a estrutura e ele pede a porcentagem só de um elemento. Você faz só uma parte da conta. Aqui eu fiz a parte com os 3 porque ele queria de todo mundo aqui para poder chegar nessa fórmula. Então vai muito de exercício para exercício, tá bom? Mas esse daqui é um outro molde que ele pode pedir para a gente. Vamos lá. Agora a gente vai para a chamada fórmula mínima, que é o último tipo de fórmula que nós vamos estudar nessa aula. Na fórmula mínima, nós também podemos chamá-la de fórmula empírica ou de fórmula estequiométrica. E o que ela vai me mostrar? Como o próprio nome diz aqui, mínima, ela vai me dar a proporção mínima. Essa é a sacada. Essa proporção mínima é em número de átomos, ou também, se a gente expandir aí para o conceito de Avogadro, né, para a constante de Avogadro, a gente tem aí em proporção mínima em mols de cada elemento. Como assim? Vamos lá. Se eu quero fazer isso, essa proporção mínima sempre tem que ser em números inteiros. Isso é muito importante. Chegou no número que não é inteiro, você tem que multiplicar todo mundo até todo mundo ser um número inteiro e o menor valor possível. Por exemplo, vamos lá. Nós temos aqui a glicose, como a gente viu lá no primeiro exemplo, C6H12O6. Essa daqui é a fórmula molecular da glicose. Só que eu posso simplificar esses números aqui. No caso, todos eles são múltiplos de 6, então eu divido todo mundo por 6. Eu chego aqui em CH2O. Cheguei na minha fórmula mínima. Se eu quero voltar da minha fórmula mínima para molecular, eu multiplico pelo fator que eu dividi. Dividi por 6, multiplico por 6. Cuidado, tá? Porque escrever CH2O não significa que exista a substância com essa fórmula mínima, tá? O que existe é a fórmula molecular. Às vezes, a fórmula mínima vai ser um número, né? Uma fórmula que vai te dar apenas essa proporção mínima, mas você não vai conseguir montar a molécula e satisfazer todo mundo nas suas ligações, tá certo? Então, pode ser que não exista uma estrutura só com aquela fórmula mínima. Tem que analisar a fórmula molecular. Também pode acontecer de você não conseguir dividir por nenhum valor porque já está nos menores valores possíveis. Aí, quando acontecer isso, de não ser possível simplificar, a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. Por exemplo, no caso da água. Na água, a gente tem H2O. Esse O significa que eu tenho um oxigênio. Já está no menor inteiro possível. Não tem como eu dividir H2O por algum valor para deixar ainda menor, já que está na menor proporção. Então, H2O é tanto a fórmula molecular da água, quanto a sua fórmula mínima. Nesse caso, é diferente aqui da glicose da fórmula molecular da glicose para a fórmula mínima dela. O que eu posso inferir apenas dessa informação é que numa estrutura da glicose, eu tenho o dobro de hidrogênio para cada carbono e para cada oxigênio. Okay? Então, essa é a informação que a gente extrai daqui. Como que a gente vai calcular quando ele não der a fórmula molecular para a gente? Ou seja, quando ele pedir a partir de massas ou das porcentagens de cada elemento. Aí a gente vai seguir sempre esse esquema aqui. Primeiro passo, você vai dividir as massas ou as porcentagens, tanto faz aqui, pela massa molar de cada elemento. Tá? Então, sempre que a gente fizer essa divisão da massa ou da porcentagem pela massa molar, a gente vai obter uma proporção em mols de cada um dos elementos. E aí, para a gente garantir que já está na menor proporção, né, no valor mínimo, a gente vai fazer no segundo passo, pegar todos os valores que eu obtive nesse primeiro passo
e dividir pelo menor valor que eu obtive no primeiro passo. Então, aqui a gente obtém a chamada fórmula mínima, ok? Nós vamos fazer um exercício aí para poder praticar isso. Então, pega as massas ou porcentagens, divide pela massa molar de cada um. Depois, analisa todos os valores. Pega o menor valor que você obteve e divide todo mundo por esse menor valor. Isso já vai te dar a fórmula mínima. Vamos lá. Aqui, ó. Ele fala assim, ó, uma substância possui 75% de carbono e 25% de hidrogênio. Determine a sua fórmula mínima. Ele te deu porcentagem e pede a fórmula mínima. Vamos lá. Primeiro para o carbono. Passo 1, pegar a porcentagem e dividir pela massa molar de cada um. No caso do carbono, 75 por 12, chego em 6,25. No caso do hidrogênio, 25 por 1, cheguei em 25. Ok? 25 é a porcentagem que ele deu, 1 a massa molar do hidrogênio. Dos dois valores que eu obtive aqui, o menor valor é 6,25. Então, no passo 2, eu vou pegar esses dois valores e dividir novamente por 6,25. Então, vai ser carbono, 6,25 por 6,25 dá 1. Hidrogênio, 25, que foi o valor que eu obtive aqui em 1. Por 6,25, que é o menor valor, vai dar 4. Isso significa que a fórmula mínima desse composto, né, dessa substância, é CH4. Ou seja, para cada 4 hidrogênios, eu tenho 1 carbono, ok? Essa daqui é a proporção em mols, né? Isso daqui é a quantidade em mols que eu teria nessas porcentagens, e aqui a proporção nos meus átomos, ou também agora aqui em mol, ok? Para a gente poder fechar, a gente vai fazer agora um exercício para resumir tudo que a gente viu dessas três fórmulas, como que pode aparecer aí num caso mais complexo para a gente. Vamos lá, então. Ele fala assim, ó, a análise elementar de uma amostra de 200 gramas de um óxido de massa molecular 284U mostrou que há 87,4 gramas de fósforo e 112,6 gramas de oxigênio. Determine suas fórmulas percentual, mínima e molecular. Pediu as três fórmulas para a gente e deu isso. Eu tenho uma substância em que eu tenho apenas fósforo e oxigênio. Vou começar calculando a fórmula percentual, que é a mais simples aí, ok? Então vamos lá, o que a gente tem? Fórmula percentual, tem que ver aí a porcentagem em massa de cada um. De 200 gramas, que é o meu total, 87,4 gramas é de fósforo, símbolo P. Então, é 87,4 pelo total, vezes 100, para poder sair em porcentagem. Isso daqui me dá um resultado de 43,7%, ok? Isso daqui do fósforo. Se eu quiser, eu posso calcular da mesma fórmula com o oxigênio, que foi o que eu fiz aqui. Eu peguei a massa do oxigênio pelo total e multipliquei por 100. Cheguei nisso. Se eu não quiser fazer isso, eu posso pegar 100, que é o meu total, 100%, e subtrair isso, porque eu só tenho dois elementos e já descobri um dos elementos, faltava só o outro. Perceba que no total aqui, se eu somo esses dois, chego no meu total de 100%, que é a minha verificação para ver que eu fiz certinho. Ou seja, a fórmula percentual desse óxido é essa daqui, P 43,7%, O 56,3%. Tá aqui. Próxima etapa agora, vou fazer a fórmula mínima. Ele me deu as massas aqui de cada um. Vamos lá, eu vou pegar a massa e dividir pela massa molar, para poder descobrir. Então, o primeiro passo é a massa pela massa molar, tá aqui. A massa, 87,4, massa molar 31 do fósforo. Cheguei nesse valor aqui. Oxigênio, a massa 112,6, massa molar 16. Cheguei nesse valor aqui. Essa é a proporção aqui em mols. Continuando agora. Vou pegar no passo 2 o menor valor desses, né? E pegar, no caso, 2,82 e dividir todo mundo por ele. Então, vamos lá. Fórmula mínima, passo 2. Peguei no fósforo 2,82 por 2,82, dá 1. No caso do oxigênio, 7,404 por 2,82 dá 2,5. Assim, eu cheguei em P
PO2,5. Lembre-se que a fórmula mínima tem que ter números inteiros. Aqui eu tenho de 1 fósforo para 2,5 do oxigênio. É só eu multiplicar todo mundo por 2 que eu elimino aqui o meu número quebrado. Então, multiplicando aqui por 2, P2O5. Essa é a fórmula mínima do meu composto. Se você escreve isso, está errado porque tem que ser número inteiro, tá certo? Ah, e se no caso tivesse dado, por exemplo, 1,3, aí você teria aí, por exemplo, que multiplicar por 3, porque aí 1,3, quando multiplica por 3, vai dar 4, ok? Então, assim, somente quando der, sei lá, por exemplo, 1,97, aí sim você pode arredondar para 2 no caso das proporções. Se for um valor como, por exemplo, 2,5, 4,3, valores assim que não tá nem muito próximo de um inteiro, nem muito próximo do outro inteiro, aí tem que fazer esse passo extra aqui da multiplicação, ok? Então, cuidado com isso. Bom, agora para a fórmula molecular, vamos lá. Na molecular, ele falou que a massa molecular do meu óxido é 284. E nós temos aqui que vai ser um múltiplo dessa fórmula mínima. Eu não sei por quanto que eu tenho que multiplicar, por isso que eu coloquei aqui um N. Então, o que a gente tem? Eu tenho 2P na fórmula mínima. Como eu multiplico por N, vão ser 2N vezes 31, que é a massa molar do fósforo. E 5N vezes 16, a massa molar do oxigênio. Tudo isso tem que dar 284. Eu descubro que dá 142N igual a 284, o N vale 2. Assim, para chegar na minha fórmula molecular, é só pegar a fórmula mínima e multiplicar por 2. P4O10. Isso daqui é a fórmula molecular, simplificando, fórmula mínima, está aqui, e a fórmula percentual foi o que a gente calculou no outro slide. Ok? Então, esse é um tipo de exercício mais elaborado, mas que pode aparecer aí pedindo todas as coisas para vocês. Tá certo? A gente fecha a nossa aula de cálculo de fórmulas aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos agora para exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.